Oi, turma, aquele abraço. Estamos chegando para mais uma live Papo com Tilé, o programa que foi sucesso no rádio, agora em lives aqui no nosso Instagram, @AntônioTilemon. E também lá no nosso canal do YouTube, hein? Quando a entrevista termina aqui, ela é colocada pelo nosso produtor Leonardo Tilemon, lá no canal do YouTube Papo com Tilé, e fica lá permanentemente. Já temos mais de 70 lives já arquivadas no nosso canal do YouTube Papo com Tilé. É o bate-papo mais descontraído, com personalidades marcantes da história, né? Do futebol, do entretenimento, da música, enfim. Aqui, na live, é diferente do rádio. No rádio, eu falava sobre futebol, mas aqui eu falo sobre todo e qualquer assunto, né? Se a gente acha que o assunto vai render bem, a gente está colocando na pauta e desenvolve a matéria. Muito bem. Hoje eu vou conversar com meu queridíssimo amigo Rui Botelho. Quem não conhece Rui Botelho? Rui Botelho dispensa a apresentação, né? É uma celebridade baiana, sem dúvida nenhuma. É um homem que foi comunicador de televisão, que ainda é comunicador de rádio, que tem alguns livros lançados. Então é uma história muito rica para a gente conversar aqui com esse querido amigo. Um abraço, Rui. Um prazer enorme tê-lo aqui. Imagine para mim, Tilemon, conversar com você é sempre um prazer. Em qualquer lugar. Não precisa ser na live, não precisa ser na televisão nem no rádio. Pode ser pessoalmente, que é melhor que seja, porque eu estou sentindo nessa pandemia a carência de apertar a sua mão, de lhe dar um abraço, de lhe ver mais de perto, como tantos outros amigos que a gente não está podendo ter um contato físico, que é o que eu sempre digo. O abraço, para mim, é um remédio para qualquer doença, porque quando o abraço é sincero, na verdade, você cura todos os males. E a gente não está podendo fazer isso. Mas, de qualquer forma, falar com você é sempre um prazer renovado, é sempre uma alegria muito grande e, acima de tudo, enriquecedor. Porque você é meu mestre. Foi com você que eu aprendi muito em relação à comunicação. Eu me lembro demais da época que você estava no seu começo e eu nem sequer pensava ainda em ser radialista, porque foi por um acidente, uma maluquice, uma responsabilidade ou irresponsabilidade de José Ataíde Costa, que me fez entrar nessa história dessa cachaça que é minha e sua, que é a comunicação. Pegou no tombo nos anos 70 para 80 e não saiu mais de mim. Permaneceu aí até hoje. Ô, Rui, eu conheço um pouquinho dessa história, mas a memória já não é mais a mesma da década de 70, né? Salvo engano, você trabalhava no Baneb como diretor de Relações Públicas. E o nosso querido amigo, hein? De marketing. E o nosso querido amigo José Ataíde Costa, querendo fazer uma média, mas chega mais próximo, porque tinha uma cota publicitária para ser renovada. Tal. Lhe convida para um jogo Bahia e Flamengo, se eu não estou enganado, né? E quando chega no intervalo do jogo, você na cabine assistindo o jogo com ele, Rui Botelho vai comentar para você, largou você na cabine com o microfone, você já não sabia nem mais o que fazer. É verdade essa história? É verdadeiro? Verdade, verdadeiríssima. E tem mais, eu coloco mais algumas coisas em relação a essa história, porque é muito engraçada. A Ataíde é uma figura extraordinária, graças a Deus, ainda está aí nos ensinando, entendeu? A comunicação da maneira que ele faz, simples e honesta e franca e aberta e jocosa às vezes, muito engraçada para uns, mas eu levo muito a sério. No meu caso foi muito engraçado, porque eu era diretor do banco e a Ataíde tinha o seu programa na Rádio Cultura e, na verdade, ele era um anunciante. Nós éramos anunciantes do programa dele. E nós tínhamos uma agência de publicidade chamada Publivenda, do meu querido amigo Paulo Viana e Fernando Carvalho, naquela época. E eu contratava o José Ataíde para a mídia veicular no programa dele e tudo bem. Mas aí, quando o contrato começava a acabar, ele aí começava às 7 horas da manhã, dizendo, Rui Botelho é o maior comunicador do mundo, é o maior diretor de banco, é uma bandeira dessa terra. Eu aí ligava para Paulinho Viana e dizia assim, Paulinho, o contrato de Ataíde, como é que tá? Ele fez, já encerrou, digo, renove logo. Correndo para ele parar de falar essas bobagens. E aí um dia ele me convidou, como você falou aí agora, Rui, você tem que ir lá na cabine da Fonte Nova, assistir um jogo do meu lado, como convidado. Mas, Ataíde, eu não tenho cacuete para isso, não, eu gosto de ficar lá na arquibancada mesmo. Não, você vai, eu fui. E aí a Ataíde me recebeu muito bem, me apresentou, fez uma breve entrevista e no intervalo do jogo, do primeiro para o segundo tempo, e você sabe que o intervalo de futebol são 15 minutos. E naquela época não tinha o dinamismo que a gente tem, que nosso querido Marinho dá.
no intervalo quente, por exemplo, que participa todo mundo, participa repórter, participa comentarista, participa o narrador, participa o plantão. Mas naquela época, bicho, era 15 minutos na mão do comentarista. É 15 minutos no relógio, ele aí fez assim: agora vocês vão ouvir os comentários de Rui Botelho. Saiu da cabine Abriu e fechou a porta. E saiu, né? E me deixou sozinho com o microfone na mão pela primeira vez na minha vida. Eu olhava pro relógio, Tilemon, o ponteiro não saía do lugar, bicho. 15 minutos eu falei tudo, eu acho que eu falei de minha mãe, de meu pai, não tinha mais o que falar. Aí na volta que ele voltou para a cabine, ele pegou o microfone e disse: vocês acabaram de ouvir o melhor comentário. E foi assim que, irresponsavelmente, ou responsavelmente, aqui eu agradeço e devo muito a minha entrada na comunicação, principalmente de rádio, que é o veículo que eu amo de paixão. Eu acho que é o melhor veículo para você veicular sua marca, porque o imediatismo da rádio é apaixonante. Eu não preciso de parafernália de antena, de caminhão, de cabo-man, de coisa nenhuma. Eu entro no celular hoje e dou a notícia. Eu estou aqui na rua, aconteceu isso, me bote no ar e eu estou no ar. Então o imediatismo da rádio é apaixonante. E obrigado a Zé Ataíde, vou agradecer sempre por ele ter feito isso, mas foi engraçado, foi. Agora, era um baita, como diria o povo do passado, um baita de um narrador, né, Rui? Um baita de um narrador. Colocava a bola no lugar, ele sabia emocionar em relação ao tempo de jogo. Por exemplo, ele se aproximando do final do primeiro tempo, do segundo tempo, ele dava uma emoção diferente. Quando o jogo estava morno, ele realmente ocupava o espaço para animar o público que estava ouvindo, se comunicava muito fácil com o ouvinte de rádio, que ouve rádio, em relação à transmissão do futebol. Porque a transmissão do futebol, o narrador tem que localizar a bola para quem está ouvindo apenas, não está tendo a imagem. Então ele colocava a bola no lugar bem, como o Salomão Batista faz, como o Silvio Mendes faz, como o João Andrade faz. Coloca a bola no lugar onde ela está para o ouvinte ter noção do que está acontecendo no jogo, a posição dos jogadores. Isso a Ataíde é um mestre. Graças a Deus está aí, de vez em quando eu falo com ele, falo sempre com ele me consulta para algumas coisas, eu consulto ele para muito mais ainda, porque ele continua sendo meu médico. É um pouquinho hipocondríaco, que liga para mim e faz assim: como está Ruizito? Ruizito é meu filho, que é médico, médico dele. E é médico dele. Eu digo: Ruizito, tá ótimo, quer que você tenha? Não, eu tô com um probleminha aqui. Eu digo: não é nada. Eu tenho certeza que ele é louco para ter alguma coisa. Mas vamos falar de Rui Botelho, porque senão a gente passaria aqui uma live inteira falando de Rui Botelho. É história demais, na verdade. É verdade. E aí, Rui, você fez esse comentário do jogo Bahia-Flamengo, os 15 minutos mais difíceis de sua vida, provavelmente. Com certeza absoluta. Profissionalmente falando, que eu estou dizendo, né? Então, Claro. E depois, como é que você deu sequência à sua carreira de radialista? A partir desse momento aqui, o start. Eu era diretor de banco e minha atividade não tinha nada a ver com comunicação. Eu estudei economia e a minha vida era uma vida de matemática. 10 anos no Banco Econômico, depois 10 anos no Banco do Estado da Bahia, na presidência do Dr. Clériston Andrade, depois na presidência do Dr. Lafayette Pondé, meu queridíssimo amigo até hoje, que me levou para o banco para fazer esse trabalho de marketing e que me encantou. E isso era que era a minha praia, isso é que eu gostava. Mas depois do que a Ataíde fez, eu voltei, continuei no banco, eu era diretor, não podia deixar o banco, mas a comunicação ficou me beliscando como um vírus, igual a essa pandemia que está aí. A comunicação me encantou e eu fiquei beliscado pelo vírus da comunicação e aí, na verdade, me interessei por isso, comecei a estudar as coisas. E Eliseu Godoy, depois de alguns anos, Eliseu me convidou para a gente fazer a Copa do Mundo dos Estados Unidos. E aí, em 1992, essa Copa do Mundo, nós fizemos essa cobertura, e aí já na televisão também, acumulando as coisas com rádio, com televisão, e também com o Jornal à Tarde, onde eu escrevia, junto com Berbert de Castro e tantos outros, a coluna chamada Ultraleve, que aí não tinha muito a ver com esporte, mas eram crônicas que acabaram virando livros, já são 5 livros, e um audiobook. Então, a comunicação não saiu mais da veia, mas foi assim. Eu tive que abandonar, abrir mão, porque quando isso entrou profissionalmente, aí eu tive que fazer uma produtora, que eu tenho até hoje, de som e imagem,
e participar do programa como sócio. Aí fui de Marinho, fui de Eliseu Godoy, e aí já é uma coisa mais profissional. A gente sabe das dificuldades que a gente tem na região que nós vivemos, no Nordeste, em relação à publicidade. A gente sabe da luta que é todo mundo que milita na imprensa. Você, muito melhor do que eu, sabe disso, a dificuldade que a gente tem aqui para vender o nosso trabalho, mas é apaixonante e tudo vale a pena. Uhum. Sim, aí você passou a fazer também televisão e, salvo engano de memória, você levou mais ou menos uns 30 anos fazendo aquele no Campo do Quatro. Não, 30 anos talvez seja muito. Mas levou Não, um bom 18 tempo. anos. 18 anos, né? Fazendo 18 no Campo anos do no Quatro, ar. né? Pendurando esse boneco horroroso que você está vendo aí no ar, todos os dias durante 18 anos. 18 anos, quando o esporte amador da Bahia foi valorizado. Sem Porque dúvida. hoje, ninguém dá o espaço que no Campo do Quatro dava com Eliseu Godoy e com Rui Botelho. Inclusive, algumas vezes eu registrei isso no Papo Continuar na Rádio Metrópole mesmo. Né? Pessoas que eu convidava às sextas-feiras, que eram de categorias amadoras, dos diversos tipos de esporte, né? Judô, natação, de tudo. Todos eles comentavam comigo o que eles sentiam, a tristeza que eles sentiam, porque hoje eles precisam fazer uma publicidade ou falar de alguma competição que vão disputar e não acham espaço. Quando acham uma notinha no jornal desse tamanho, né? É verdade. Naquela época, não. Vocês valorizavam mais o futebol, ou o esporte amador, do que até o futebol profissional. Você está tão certo nas suas afirmações que eu vou colocar um fato para ilustrar e fazer uma figura no que você acabou de falar com muita propriedade, para você ter uma ideia da nossa preocupação e da importância que até hoje eu dou ao esporte amador, às divisões de base, quando é o futebol, mas o esporte amador como um todo, que na família Freitas, por exemplo, seu Babinha e pai de Popó, todo mundo fala muito que o Popó teve o maior cartel de todos os pugilistas que eu conheci, principalmente na Bahia e no Brasil, mas o bom na família era Luiz Cláudio, irmão dele, que era um campeão também fantástico. E para você ter uma ideia, no Campo do Quatro, que eu fazia com o Eliseu, Popó nos pedia uma participação para divulgar o começo da carreira dele. Ele, com 15 anos, começou a lutar num clube chamado Vasco da Gama, que tinha ali no Dique do Tororó, com muita dificuldade. Ele não tinha dinheiro para comprar uma sapatilha, não tinha dinheiro para comprar uma luva decente, ele treinava com a luva velha e tudo mais, mas ele começou a ganhar dentro do esporte uma projeção pela competência e capacidade técnica que ele tinha, fantástica, extraordinária, um bailarino no ringue, um atleta da maior importância para o Brasil como um todo e para o mundo inteiro, porque o cartel de Popó é impressionante. E ele começou aqui, ali no Dique do Tororó, e ele nos pedia uma participação. Ele foi campeão de juvenil, depois foi campeão baiano. E aí a gente dava esse espaço a ele. Ele é muito garoto, com 16, 15, 16, 17 anos. Quem levava a ele era Luiz Cláudio, o irmão dele, que já era um pugilista experiente e fantástico pugilista também. Mas Popó pegou tudo que Deus deu a ele, como Pelé fez, aproveitou e levou isso a sério, com uma seriedade no treinamento extraordinário. Tem uma dificuldade, tinha, até parar de lutar em relação ao peso, né, para poder se enquadrar dentro da categoria que ele lutava, fazia muito regime, era uma luta. Mas ele ia lá na televisão com toda a humildade. Oi, Botelho, eu preciso dizer, eu vou lutar tal de ver, aí a gente botava ele no ar. E como outros tantos que a gente fez aqui no pugilismo, como Caribé, no karatê, como tantos e tantos outros no basquetebol, no voleibol, e a gente tinha essa máxima de que o esporte amador é onde começa tudo, na dignidade profissional e esportiva de cada atleta, para que você desenvolva o seu talento. Porque o futebol profissional, Tilé, que a gente ama e adora, ele tem um bocado de vetor que empurra as pessoas de vez em quando para trás. Quando você vê alguma coisa errada, quando você vê um jogador que não tem um grande caráter, mas é profissional e ganha o dinheiro do torcedor, que é a razão de tudo, o torcedor é que é o amante pelo futebol, a gente fica triste. Mas no esporte amador, não. No esporte amador, principalmente aqui no Nordeste, principalmente na região pobre do país, a gente tem muitos popós escondidos aí, a gente tem muito João do Pulo escondido por aí, porque não tem condição, às vezes, nem de comer, para poder
patrocinar um treinamento específico para a sua profissão. Então, quando a gente vê surgir um Popó, é gratificante e é emocionante, porque vem tudo de dentro, do coração e da força de vontade de fazer uma profissão, disso uma profissão. E ele fez muito bem e fez com que a mãe melhorasse de vida, e o pai até morrer também. Ele realmente pegou esse peão na unha e merece todos os aplausos. A Esporte Amador, no Campo do 4, tinha o espaço que você acabou de dizer, justamente por isso aí. Porque é puro para quem vê, a gente está prestigiando quem precisa. Isso aqui, como eu já disse, não é questão de fazer média, não. É a pura verdade. Eu fiz 780 papos com Tilé, nas duas rádios. Tudo, em cento e pouco, e o resto tudo na metrópole. Foram 3 anos e 2 meses na metrópole. E fiz mais de 100 programas às sextas-feiras, abordando todo tipo de... Teve até gente, que eu não me recordo agora o nome do cidadão, de uma federação que, quando ele recebeu uma ligação do meu filho, de Leonardo, convidando ele para fazer o programa, ele ligou para a Rádio Metrópole para saber se aquele programa existia. E aí, quando ele chegou lá na rádio, ele disse: "Oh, me desculpe, mas eu nunca vi rádio nenhuma falar de golfe. E o senhor me convidar aqui para falar de golfe", entendeu? Então, sem papo furado nenhum, sem necessidade de fazer média. Foram mais de 100 programas desse tipo. E, Rui, lhe digo com toda honestidade, mais de 90% das pessoas se queixavam do espaço que perderam quando o No Campo do 4 saiu do ar. Quando vocês saíram do ar, melhor dizendo, no Campo do 4, né? Muitos lamentam, porque realmente, se você pegar hoje um jornal, embora jornal hoje não tenha muito prestígio, mas assim, não tem muito valor, mais que a mídia, hoje é a internet, né? Mas ainda tem uns aí que teimam em serem rodados, impressos ainda para serem vendidos em banco, ainda tem uns que teimam com relação a isso, né? Se você olhar lá, o Esporte Amador, 3 linhas, 4 linhas. Porque é uma página de Bahia, outra página de Vitória, não tem mais nada, assim, tudo pequenininho lá, tudo pequenininho. Eu acho isso tão importante, Tilemon, tão importante isso, para o país como um todo. Um país sem escola, como é o Brasil, não pode ter um esporte sadio. Porque o esporte amador, ele nasce dentro da escola, primária e secundária. Começa tudo ali. E nós não temos escola. Eu sou de um tempo, muita gente que está nos assistindo aí, que tem a nossa idade, ou perto de nossa idade, sabe o que foram as Olimpíadas Baianas da Primavera. Sabe quantos atletas surgiram daquela iniciativa do professor Adroaldo Ribeiro Costa, que é o autor do hino do Bahia, um professor fantástico que tinha um programa na Rádio Sociedade chamado A Hora da Criança, e ele dava importância a isso, ao teatro, e descobrir talentos nas artes. Eu, pensando nisso, há pouco tempo, não tem muito tempo atrás, mas já há algum tempo, mas não tem muito tempo, criei um programa através de uma ONG e através da Lei Rouanet, por exemplo, chamado Virando o Jogo. Esse programa nós criamos com o intuito de tirar crianças de rua através do esporte. Então, era uma faixa etária que ia dos 11 aos 14 anos, onde a gente procurava tirar a criança da rua pela prática do esporte. Então, eu lembro que um deles, inclusive, foi filmado lá na Antônios, né? Sim. Um desses programas, Antônio nos deu uma cobertura muito boa e nós fizemos uma parceria muito boa na parte de futebol, porque nós escolhemos 3 esportes para tirar a criança de rua através do esporte. O futebol, a capoeira e o atletismo. Então, nós fizemos competições nesses 3 esportes e o menino que ganhava, era feminino e masculino. O menino que ganhava a sua categoria tinha a sua casa reformada, tinha uma matrícula para o curso de inglês, tinha os seus estudos todos pagos, tinha uma premiação para os pais, para as mães, tinha a inclusão digital, porque o computador estava em pleno vapor. Então, era um programa extraordinário, chamando Virando o Jogo, que nós veiculamos na TV Metrópole, na TV Bandeirantes, e depois terminamos na TVE. Foi um programa gratificante, maravilhoso, e que tirou muito garoto daquela ideia de ficar no meio da rua mexendo com coisa errada e desenvolvendo um trabalho. Alguns jogadores, Antônio colocou no Bahia, colocou no Vitória, os meninos de 13 anos de idade, 14 anos de idade, foram jogar nas divisões de base de vários clubes, inclusive um garoto que ganhou, o Alain, que ele ganhou uma das etapas do programa, foi jogar no Cruzeiro. E hoje é um jogador profissional. Então, na verdade, é um trabalho da maior importância, o amadorismo, como você
você ressaltou aí e fez muito bem. Profissionalismo a gente fala todo dia e fala até demais. É verdade. Rui, eu vou falar sobre o Baianíssimo aqui com você agora. Opa, que mas maravilha. Eu quero deixar para falar, depois do Baianíssimo, eu quero dedicar um espaço mais especial àquilo que eu mais gosto. Né? Não que eu não goste de você como comentarista esportivo, pelo amor de Deus. Mas aquela parte dos livros. Você falou em 5 livros. Eu me lembro bem do Sol na Bahia, em 2000. Me lembro do Uma Certa Bahia, em 2005. Santa Bahia Profana. Ah, foi isso que eu estava esquecendo. Sim, Santa Bahia Profana. Uma Certa Bahia. E Baianíssimos 1 e 2. Que o Baianíssimos 1 e 2 é um audiobook onde você tem aqui. Isso, exatamente, esse daí. Você tem o perfil do convidado e você tem um CD aí onde você ouve a entrevista que eu fiz com ele. Então, eu imaginei nesse livro, Tilemon, uma coisa que a vida inteira eu tinha curiosidade. Eu pensava e perguntava a mim mesmo assim, quando o Jorge Amado escreveu Gabriela, por exemplo, como é a voz de Gabriela? No cinema foi eternizada por Sônia Braga, uma fantástica atriz, mas quando ele fez, em 1940, Gabriela não tinha voz. Eu digo, então eu vou escrever um livro onde os personagens falem e são reais, e você ouça a voz do personagem. Não sei como é a voz de Gabriela, mas a voz de Popó eu sei que está lá no livro. A voz de Paulinho Boca de Cantor, meu querido irmão, está lá no livro. A voz de tantos e tantos outros que eu coloquei como 20 perfis de pessoas importantes da história da Bahia, mas com a voz dele também falando. E agora o número 2, que vem porque é tanta personagem fantástica que a Bahia tem, que um livro só não caberia todas. Seu sobrinho está dizendo lá dos Estados Unidos, o grande tio Rui. Oh, que maravilha. Eu já ia perguntar por ele. Bom, Léo, estou morrendo de saudade de você, bicho. Uma das nossas mentes mais brilhantes. Beijo no coração, estou dizendo aqui. Ele é fantástico. Seu filho é uma das figuras mais fantásticas que eu conheço em relação ao carinho que ele tem com as pessoas. E comigo, em particular, o que eu agradeço muito. Eu vi desde pequeno e ganhou a vida com a tenacidade extraordinária, estudando muito e passando em concurso. Me lembro que ele fez um concurso, uma época, com 5.000 e tantos candidatos para entrar em apenas 3 para entrar 5 ou 6. vagas, aliás, inscritos para 4 vagas. Ele ficou em 4. Pois é, que loucura. Então, na verdade, eu tenho um orgulho muito grande desse sobrinho que está lá. Um beijo para você. Além de ser o sobrinho mais bonito que eu tenho. E a outra ciumenta já está dizendo aqui. E eu, Andréa Chocati. Bom. Essa é outra sobrinha querida, lindíssima. Eu chamo ela de sobrinha linda. Ela, Jeanzinho, João e todo mundo que eu vi pequenininho. E com o Tance, minha filha também pequenininha. Ruizinho ainda pequeno. A gente é nos aniversários. André é uma queridíssima. Eu adoro a André de paixão. Pronto, ela hoje não vai dormir. Viu, daí? Tá aí o recado de Rui Batista. Bom, Rui, sim, vamos falar um pouquinho do Baianíssimo, porque depois eu quero dedicar mais tempo aos livros, porque tem cada história fantástica, né? Sim. Da Mulher de Roxo, de Clarindo Silva. Tem muita coisa interessante para a gente bater papo aqui. Fala do Baianíssimo. O Baianíssimo tem mais de 10 anos no ar, né? Como foi que nasceu a ideia do Baianíssimo no rádio? Olha, o Baianíssimo nasceu de um projeto de uma ONG, através da Lei Rouanet, onde a gente conseguiu aprovar, junto ao Ministério da Cultura, lá em Brasília, 2 projetos. O Virando o Jogo, que eu falei há pouco, que é um programa virado de esporte para garotos de 11, 14 anos, e o Baianíssimo, que é um programa que, inicialmente, a ideia era divulgar a Bahia, as coisas da Bahia, de que forma a gente pode conviver. Um beijo também, André. Estou vendo ela entrar aí, dizendo que me ama. Imagine eu. Então, o Baianíssimo entrou com a ideia de divulgar as coisas da Bahia. A ideia era você falar do folclore da Bahia, você falar da capoeira, falar de Mestre Bimba, falar das figuras fantásticas da Bahia, falar do cangaço, por exemplo, que é um outro tema que eu me especializei na minha vida, estudei isso a fundo e sou apaixonado por isso. Cléber Amorim me sugeriu para a gente falar do cangaço. Está aqui anotado na minha pauta. Vamos embora. Vamos seguindo. Tá certo? Que bom. Sim, vamos seguindo. Então, você estava falando sobre o Baianíssimo. Deu uma travadinha lá. Pois é. Voltou. Voltou.
Tá. É porque eu também estou preocupado aqui com a bateria, mas tudo bem. Viu? Então nasceu esse projeto e nós falamos de muitas coisas na Bahia, e aí ele foi para o rádio para poder conversar com as pessoas mais de perto e fazer um programa sobre todos os assuntos possíveis. Então, no Baianíssimo, que tem 10 anos no ar, nós já falamos de todos os assuntos. Fizemos 540 entrevistas com diversas personalidades da Bahia e diversas pessoas que chegaram lá sem saber o que é que estavam fazendo, porque a força do programa Baianíssimo é a informalidade. Não se combina roteiro, não se combina tema, não se combina nada. É um papo como eu estou batendo com você, e você já foi convidado do Baianíssimo em algumas oportunidades, que me deu muito prazer de fazer. Pois é, pois é. Ô, Rui, qual foi dessas entrevistas do Baianíssimo aquela que ficou mais marcada para você? Olha, eu repeti. De personalidades da Bahia, né? Qual foi aquela que marcou? Marcou? Já são 540, 550, mas uma das que mais marcou, eu repeti domingo agora, como homenagem póstuma, foi a entrevista que eu fiz com o professor Alcimar Coutinho. Uma aula fantástica de vida, de cidadania, de medicina, e eu repeti domingo agora, porque ele nos deixou recentemente, mas foi uma que me emocionou muito. Uma outra que eu gostei muito de ter feito, foi muito esclarecedora, foi com a ministra Eliana Calmon, onde ela dizia, há quase 6 anos atrás, tudo o que está acontecendo hoje. Ela disse no meu programa, eu tenho gravado, e ela é personagem desse último livro também, como Baianíssima, ela disse, se a justiça não chegar nos homens de toga, de nada vai adiantar se trabalhar contra a impunidade. Ela disse isso há 6 anos atrás. E olha o que nós estamos vendo aí, que o Brasil inteiro está preocupado com o judiciário, e a reforma do judiciário é uma coisa imperiosa, ela tem que acontecer, e a doutora Eliana Calmon já dizia isso há 6 anos atrás. Então foram 2 entrevistas que me marcaram muito, dentre outras tantas outras que fiz com personagens importantes, por exemplo, no esporte, conversar com Douglas, que foi um dos maiores ídolos que o Bahia já teve, na política, conversar com vários políticos, na cultura, conversar com o mestre Joaci Góes. Então foram tantas pessoas que desfilaram no Baianíssimo que realmente eu não gostaria muito de destacar, porque cada um teve a sua importância a depender do tema. Ainda mais com 500 e pouco, fica difícil, realmente. Pois é, você tinha uma ligação próxima com o ex-senador e ex-governador, hoje falecido, Antônio Carlos Magalhães? Muito próximo. Eu fui diretor do banco durante 4 anos, durante o governo de Antônio Carlos Magalhães e depois de João Durval Carneiro. Eu aprendi a admirar o mestre como político, ele era um visionário das coisas da Bahia, conhecia a Bahia como ninguém, a nível de detalhes, a nível de número, de datas, ele sabia o nome de todo mundo, cumprimentava todo mundo pelo nome, seja um gari ou seja o Papa, ele falava e tratava da mesma forma. Foi um dos grandes políticos que a Bahia teve, eu sinto muita falta dele, ele é controverso, ele é muito criticado, ele tem uma personalidade forte, marcante. Antônio Carlos Magalhães ou se ama ou se odeia, com a mesma intensidade. Eu respeito muito ele e toda a família e fomos muito próximos. Hoje nem tanto mais, mas fomos muito próximos. Você disse uma coisa certa aí. Também ele, você falou de Eliana Calmon, também Sim. ele, no início dos anos 2000, falou sobre tudo isso aí que aconteceu de PT e tudo mais. Também ele lá no Congresso Nacional. É verdade. Várias vezes. Um cara que tinha uma visão assim, muito ampla da política brasileira, da política nacional. Né? Ele não era só a política local, a política nacional. Com certeza. E se o filho dele não morre, aquele Luiz Eduardo Magalhães, certamente teria chegado a presidente da República. Certamente teria, porque era um homem de diálogo. E foi, né? muita gente não sabe, ou não se lembra, foi presidente da República durante 4 dias, mas foi. Antônio Carlos conseguiu. Né? Não, Antônio Carlos conseguiu botar todo mundo para viajar e sobrou para Luiz Eduardo. Ele aí foi presidente da República durante 4 dias, mas foi. Sim, Rui. Entrando nos livros, porque live é uma coisa que só tem 1 hora de relógio, então a gente tem que ser objetivo. Assim, mas eu quero dedicar mais tempo aos livros, porque eu li todos. Agora, como eu disse, a memória já não é mais a mesma, viu, minha gente? Se a gente leu há 10 anos atrás, 5 anos atrás. Então. Mas
eu guardei umas coisas assim, que eu acho que é da Santa Bahia Profana, não sei, o Rui vai me esclarecer mais. Ou se foi do Sol na Bahia, que você falava, dedicava capítulos a figuras folclóricas da nossa cidade, do nosso estado, né? Por exemplo, aquela mulher de roxo, né? A mulher de roxo era um negócio assim. Clarinho Pois do Sul, que é, era o rei ali do terreiro de Jesus. Tal. Me pois fala um é. pouquinho desses personagens aí, Rui. Eu vou contar uma história de Riachão, que é um personagem fantástico da Que Bahia. morreu também há pouco tempo, né? E meu queridíssimo amigo, conheci Riachão há muitos e muitos anos, quando a Rádio Excelsior ainda tinha auditório. Eu era um garoto de 15 anos e ele já era um homem maduro. E nós nos conhecemos, porque naquela época eu pensei que era Ringo Starr dos Beatles, achei que era baterista, era um péssimo baterista, mas eu brincava de tocar bateria e ele já era um artista consagrado. Isso que aconteceu com o Riachão foi fantástico. Eu conversando com ele, ele virou personagem do livro por causa disso. Conversando com ele no Baianice, eu disse, Riachão, Caetano Veloso foi morar em Londres e quando ele voltou, fizeram uma serenata e ele foi tocar na serenata e alguém gritou na plateia assim, Caetano, você é gênio. Ele aí disse, não, eu não sou gênio. Gênio é Riachão, que disse que o homem da cabeça grande vem daqui, não sei de onde, vem para aqui, não vai para lá. Essa história da mãe preta ser leiteira já encheu sua mamadeira, vai mamar no outro lugar. Xoxuá, cada macaco no seu galho. Aí eu disse, Riachão, isso 40 anos depois desse evento, Riachão, o homem da cabeça grande era um americano, como Caetano quer dizer, roubando a riqueza do Brasil para... Não, era um sócio que eu tinha numa loja que estava me roubando. Fantástico. Então foi para o livro como personagem importante da Bahia, como a Mulher de Roxo, como Clarindo Silva, como tantos e quantos personagens, porque é para você criar um personagem, para fazer um livro sobre a Bahia, principalmente crônica, e você basta sair na rua, com o ouvido aberto. Você ouve e você vai fazendo o personagem. É a baiana do acarajé, é a baiana que vende somente pamonha, é a baiana que bota a fritinha do Bonfim lá no aeroporto, são personagens diferentes. Conversei sobre isso com o Lariu, numa live que nós fizemos. As personagens vão surgindo. É o Guarda Pelé, é aquele que rodava o túnel. É o que rodava o túnel de lixo, Pelé também rodava o túnel de lixo, não é? É Lourinho, que foi chefe da torcida do Bahia, é Jones, que foi também chefe da torcida do Bahia, Alvinho Barriga Mole, imagine, torcedor do Vitória. Então são personagens da Bahia que têm sua característica própria, mas não seriam tão marcantes se não nascessem na Bahia. Porque aqui na Bahia é tudo diferente, Tilemão. O ar é diferente, a cor é diferente, o cheiro é diferente. Aqui o baiano come acarajé e hóstia, bebe cachaça e vinho, reza na igreja e paga obrigação no terreiro do candomblé. Nanã é Janaína, mas também é Conceição da Praia. A Bahia, rapaz, qualquer um pode escrever o que eu escrevi, basta prestar atenção nessa mãe fantástica que é essa terra. Um abração para você, Paulo Isidoro, ex-jogador do Vitória. Boa noite, Tilé e grande Rui Botelho. Abraço para vocês, todo o meu respeito. Um abração, Paulinho. Paulinho, eu preciso lhe convidar também para uma live. Viu? Maravilhoso, gente muito boa, simpatia. Um abraço, Paulo, para você também. Agora, vi nas divisões de base. Mulher de Roxo, uma curiosidade pessoal. Quando você focalizou a Mulher de Roxo, você conseguiu entrevistar ela, que aquela mulher andava às pressas pela rua Chile, que ninguém conseguia parar. Né? E ela era uma coisa assim tão diferente que ela assustava com aquela roupa roxa, parecendo uma freira, mas toda de roxo. Não sei. E era uma personalidade assim, meio difícil de se conviver, né? Você conseguiu entrevistar ela ou você fez um... Não, eu dediquei um capítulo inteiro do livro a ela, porque a Mulher de Roxo não falava. Ela só dizia duas coisas. Ela só emitia som de voz para dizer duas coisas. Quando ela pedia esmola e a pessoa era do sexo feminino, ela dizia com a voz de falsete, bem fininha assim, obrigado, professora. E quando era homem, obrigado, meu filho. Acabou. Ela só dizia isso, só falava isso. Ninguém sabe como ela surgiu, ninguém sabe por que ela morava nas ruas. Muitas versões existem. Alguém diz que ela era de família rica, que foi abandonada pelo noivo no altar. Alguém diz que ela ficou louca porque perdeu os pais. Enfim, são muitas histórias sobre a Mulher de Roxo. Ela faz parte da história da Bahia, das ruas da Bahia. Ela morava entre a Rua Chile e o Relógio São Pedro, onde ela encontrava um lugar melhor. Ela dormia, às vezes, debaixo dos carros,
para poder fugir do assédio dos outros marginais que ficavam também pela rua. Então ela era uma figura extraordinária, mas eu nunca vi falando mal de ninguém, nunca vi ela praticar nenhuma arbitrariedade, apenas ela pedia esmola e comprava nas lojas de tecido da Baixa Sapateira aquelas roupas pesadas que ela usava, roxa ou preta, vestida de freira, ela fazia aqueles vestidos. E morreu no abrigo de Irmã Dulce. Infelizmente, morreu sem ninguém saber de onde ela veio, nem de onde ela foi, nem para onde ela foi. Agora, seguramente deve ter ido com dignidade, porque passou pela história da Bahia com toda a elegância de uma mulher descalça no meio da rua, com um crucifixo pendurado no pescoço, o que dá também uma conotação religiosa, como a Bahia é, né? Uhum. Uma outra personalidade interessantíssima também é Clarindo Silva. Clarindo Silva conseguiu ser rei momo do Carnaval de Salvador, magro daquele jeito, que era um palito, o homem, né? Afilhado de meu pai. Meu pai era compadre do pai de Clarindo Silva. Aquela figura que tinha um irmão chamado Vadinho, que, minha nossa senhora, que figura, que família maravilhosa. Clarindo Silva é uma das pessoas mais importantes da Bahia em relação ao seu conhecimento e à sua defesa da parte histórica da cidade. Então, eu chamo ele, brinco com ele, digo, você é o porteiro do Pelourinho. Porque a Cantina da Lua, bicho, é o portão de entrada da história da Bahia em relação ao Pelourinho, que é onde moravam os milionários na época da colônia, na época do Império. É onde você tinha as famílias mais ricas, moravam ali. E Clarindo luta todo dia para preservar essa história da Bahia, para preservar o Pelourinho, para poder não deixar morrer aquilo ali. Você sabe que aquilo ali era um lugar degradado. O governador da época, Antônio Carlos Magalhães, fez uma revitalização do Pelourinho fantástica, que depois foi tudo por água abaixo também, mas agora continua como lugar mais importante em relação ao sítio histórico da Bahia. E Clarindo Silva é uma figura, além de ser um homem educadíssimo, e um cara fino, conhecedor, escritor, uma pessoa que não faça uma manifestação cultural que Clarindo não vá. O pai dele é compadre do meu pai. Ele é como se fosse um irmão que eu tenho. Adoro o Clarindo, ele sabe disso, por isso que ele está no meu livro. Uhum. Rui, você sempre focalizou nos seus livros essas figuras, assim. Por quê? Porque você é um cara assim, saudosista, gosta de guardar isso para ficar na memória das pessoas. Por que essa atração por escrever temas desse tipo? É exatamente pelo que está escrito. É exatamente pelo que está escrito aqui nesse chapéu. Baianíssimo. Eu sou um baianíssimo, apaixonadíssimo pela Bahia. Minha vida, Tilemon, sempre foi de superação. Eu, com a sequela de poliomielite, por exemplo, não me permitia subir correndo as ladeiras da Bahia, mas eu fazia isso de qualquer forma. Então a Bahia foi me dando aulas fantásticas de existência, aulas de história, e eu sou louco pela história, sou alucinado pela história, conheço a história da Bahia porque eu sou estudioso sobre esse tema, e isso foi que me motivou a escrever, a participar de todas as manifestações culturais da Bahia, não só artísticas, como também esportivas, e tudo, principalmente históricas, quando você tem a história do 2 de julho, que é riquíssima. Eu já conversei com o professor Francisco Sena sobre isso, com o professor Murilo, também, meu querido amigo, há pouco tempo sobre isso. Então, a Bahia é encantadora. A Bahia faz com que você, se começar a prestar atenção nas suas nuances, nas diferenças que a Bahia tem em relação a todos os outros estados do Brasil, qualquer um fica apaixonado, e foi por isso que eu fiquei. Uhum. Sim, agora e a história que Clérison Amorim me sugeriu? Pergunte a Rui sobre o cangaço, que Rui é apaixonado pela história do cangaço, né? É verdade. O que você poderia contar para a gente aí da época do cangaço? Se confunde muito com a região que nós moramos. Nós moramos no Nordeste, uma região pobre, e a história do cangaço, eu não gosto do cangaço pelo que ele significa em relação à criminalidade, em relação ao cangaceiro, que era um marginal. O Lampião foi nada mais, nada menos do que um fora da lei. Foi um marginal que viveu, muita gente fala como se ele fosse um Robin Hood, não foi Robin Hood, coisa nenhuma.
Ele foi realmente... Ele inteligentíssimo, estrategista. Muito... Não, a cultura dele era da região. Ele conhecia o Nordeste, o Raso da Catarina, como ninguém. Então, para assaltar, para fazer todos os desmandos que ele fez, para pedir dinheiro a fazendeiro, a prefeito, ele conhecia a região como ninguém. Então, ninguém conseguia pegar, porque ele andava muito melhor do que a polícia. Ele sabia sair, viveu 40 anos. Ele morreu com 40 anos, portanto, viveu dentro do cangaço durante muito tempo e sobreviveu ao longo desse período todo pela inteligência que ele tinha, pelo estrategista, pelo guerrilheiro que ele era e pelo homem inteligentíssimo que ele era. Ele sabia tocar sanfona, ele sabia costurar, ele sabia cozinhar, ele atirava como ninguém, ele ficou cego de um para parar a vida marginal que ele teve, mas encantar todo mundo da maneira que a gente fica. Por quê? Porque o Nordeste é pobre para chuchu e ele, na verdade, foi um homem que viveu com essa pobreza, conviveu com essa pobreza e era um homem que tinha muito dinheiro. Pilhava, roubava, mas morava numa região pobre, andava a pé. Quando você vê um cangaceiro de cavalo, é mentira. É coisa de cinema. Porque cangaceiro andava era a pé estrupiado e brigando aqui, brigando ali. Mas a história do Nordeste é muito mais apaixonante. Tem coisas no Nordeste que lhe fazem ficar apaixonado pelo tema, como eu fiquei e comecei a estudar por isso. Por exemplo, tem um casal no cangaço que foi Corisco e Dadá. Esse casal é uma coisa que eu descobri nas minhas viagens estudando o cangaço, que é inusitado pelo seguinte. É um casal composto por um homem com nome de mulher e uma mulher com nome de homem. Olha o que eu descobri. O nome de Corisco era Cristino. Eu nunca conheci ninguém com esse nome, sendo homem. Cristina é nome de mulher, mas ele se chamava Cristino. E Dadá se chamava Sérgia, que é nome também de homem, não é nome de mulher. E eu conversando com ela, das inúmeras vezes que eu conversei com ela, eu perguntei a ela uma vez assim, Dadá, por que você foi estuprada por ele, você foi violentada, levou à força, foi tirada da casa de seus pais, e você tinha um ódio mortal de Cristino, de Corisco, e de repente esse ódio se transformou num amor que levou você com ele até o final da vida dele, quando ele morreu, e você morreu praticamente nos seus braços, e você era louca por esse homem que você odiava. Por que transformou o ódio em amor? Ela me disse uma coisa sensacional, porque ele me ensinou a ler e a atirar. Esse é o Nordeste maravilhoso. Outra história do Nordeste sensacional e do cangaço, que dá conta da ideia que a gente tem da inteligência do nordestino e do apego que ele tem com as coisas dele. O nordestino ama o que é dele. Não tirem uma pedra do nordestino que ele fica com ciúme. É uma loucura. Dadá era uma costureira maravilhosa, estava costurando um embornal, que é uma sacola que você bota assim com um tecido bonito, ela fazia aquilo bordado. E Lampião vinha passando atrás dela, vendo ela na máquina de costura, e disse a ela, comadre, que bornal bonito. Eu gostaria de ter um desse. Ela fez assim, capitão, já é seu. Qual é o problema? Eu estou fazendo aqui, não é para ninguém, não. Já vou lhe dar, já é seu. Deixa eu só terminar de bordar, que eu já lhe dou. Aí ele saiu, Maria Bonita, a mulher de Lampião, ouviu a conversa e veio junto dela e fez assim, Dadá, por que você não deu logo o embornal a ele? Ela fez, porque eu estou terminando de bordar. Ela fez assim, olha, só não borde flor e coração, o resto pode. E Maria Bonita era mulher retada também? Ou era, assim, não tão, digamos assim, atirada como era o Lampião? Uma mulher revoltada com o que a vida fez com ela. Por exemplo, ela era casada com um cidadão chamado José de Neném, era um sapateiro, mas o casamento não deu muito certo. E ela era apaixonada pela vida livre, ela gostava de ter independência. E naquela época, a mulher do cangaço ficava no jugo do pai, não podia cortar o cabelo, não podia fazer uma pintura no rosto, os pais eram repressores, e ela sonhava, como as meninas de hoje sonham, com Roberto Carlos, sonham com o Wesley Safadão. Elas, naquela época, sonhavam com o Lampião, que era um fenômeno no Nordeste, era um herói
de muita gente. Todo mundo admirava aquele homem, porque ele combatia a polícia, ele não tinha medo, era muito corajoso. E ela se apaixonou por essa personagem de Lampião. E ele, um dia, passando na casa dela, ela ainda casada, deu uns lenços a ela para ela bordar e veio buscar depois. Ela, apaixonada por ele, terminou o casamento. Quando ele veio buscar os lenços, ela foi embora com ele e assumiu a vida com ele no cangaço como a mulher do capitão Virgulino, que era o chefe de um grupo gigantesco que tinha vários subgrupos. E quando o Lampião levou ela para o cangaço, foi a primeira mulher a entrar no cangaço e ele permitiu, a partir daí, que os outros cangaceiros também pudessem levar suas mulheres. Porque muitos eram contra, porque a mulher era um estorvo dentro do cangaço, cada hora da fuga era mais lenta do que o homem, a mulher menstruava, a mulher tinha problema de gravidez, a gravidez atrapalhava no momento dos combates. No momento dos combates, eles tinham que sair, determinar que alguns cangaceiros ficassem tomando conta das mulheres para que eles pudessem combater e tal. Então, Lampião permitiu, porque levou ela. Aí, Corisco levou Dadá, e aí Gato levou Inacinha, e tantas e quantas mulheres. Tem um capítulo inteiro que eu escrevi sobre as mulheres do cangaço, que cada uma tem uma história fantástica, melhor do que a outra, porque eram as mulheres que não tinham a menor cultura, não tinham a menor estudo, vivendo uma época daquela, na chuva, no sol, comendo quando tinha, bebendo água quando tinha, para acompanhar um homem, amigo. Não é brincadeira, não. Se eu fosse mulher, eu não ia, não. Olha quanta gente boa nos assistindo. Tony Silva, narrador esportivo, irmão de nosso querido Ranieri Alves. Opa, meu querido amigo. Meu querido amigo Emerson Melo, gerente da base do Esporte Clube Vitória, ex-zagueiro, né? Muito bacana. Eu fico feliz quando eu vejo pessoas assim que são pessoas que têm um certo conceito, né? Também prestigiando os nossos trabalhos, porque isso mostra que, de uma certa forma, existe alguma qualidade, porque ninguém vai querer assistir coisa que não haja, em que não veja qualidade, né? Eu, por exemplo, não teve qualidade, eu caio fora. Mas, Rui, vamos falar um pouquinho de futebol também, né? Sim. Eu tenho a impressão, alguém me disse um dia, e acho que uma certa feita a gente conversou sobre isso também, que você chegou a ser dirigente ou conselheiro do Bahia lá na época da Fazendinha, lá atrás, que sua paixão pelo Bahia vem lá de muitos anos também. É verdade esse fato? Fui diretor das divisões de base do Bahia em 1971 e 1972. Nos 2 anos, fomos campeões. No primeiro ano, invicto, e no segundo ano, perdemos um jogo apenas para o Ipiranga, de 1-0. Comandei uma equipe fantástica que revelou Jorge Campos, José Augusto, Bejoca, chegou a jogar um pouco antes na divisão de base, mas também Marquinhos, que já nos deixou, infelizmente, Marquinhos Veloso, ponta esquerda, Buja, tantos jogadores, o Washington Luiz, meu querido Gato Seco, Paquemando, um grande abraço. E esse time foi dirigido, Tilemon, por um treinador que ainda está aí conosco, graças a Deus, vivo, Hélio Tapioca, meu queridíssimo amigo Hélio Tapioca, foi um dos treinadores e um homem competente no tratamento com o jovem. Ele tinha uma visão muito ampla para a época que ele foi treinador, né? Isso, ele era um paizão. Ele era um paizão. Então, ele identificava a característica de cada jogador como ninguém. Hélio Tapioca foi um dos grandes treinadores que eu vi em futebol, e o Bahia, ele foi no Vitória também, mas no Bahia ele teve uma passagem extraordinária, e eu fui diretor desse time durante 2 anos, com muito orgulho, e nós levantamos esses 2 troféus do Campeonato Baiano. Depois viajamos muito, jogamos muito no interior, e essa garotada que ficou aí aprendeu, principalmente com o Hélio Tapioca, a identificar a sua competência. Por exemplo, Zé Augusto, que foi e é uma figura maravilhosa, meu querido amigo, que foi um dos grandes zagueiros que o Bahia teve, chegou lá dizendo que era volante. Aí Tapioca disse: com esse tamanho, você vai ser zagueiro, bicho. E pronto, foi zagueiro, e realmente foi um dos grandes zagueiros que o Bahia teve na história do Bahia, como profissional, e começou nas divisões de base do Bahia. Era um time extraordinário, um time que jogava por música, e era um grupo que Tapioca fazia como se fosse um grupo de adolescentes na escola. Era todo mundo querido, e até hoje, quando a gente se encontra, eu era um pouquinho só mais velho do que eles, mas quando a gente se encontra hoje,
É uma alegria. Parece que a gente se viu, tem 30 anos, ou mais isso, quase 40, 50 anos, mas quando a gente se vê, parece que viu ontem. Quando eu encontro com o Zé Augusto, quando eu encontro com o Florisvaldo, quando eu encontro com o mestre Jorge Gipe, que hoje é um brilhante pneumologista, médico, mas foi um zagueiraço desse time de divisão de base do Bahia. Quando eu encontro com o Jorge Campos, que está aí passando até uma luta de saúde, mas uma figura também maravilhosa. Nininho, Zenildo Torinho, que foi um goleiro também muito, muito, muito bom. E a gente relembra aquele fato que era muito amadorismo, entendeu, Tilé? Ninguém pensava em ganhar dinheiro de coisa nenhuma. A gente procurava. Quem queria ser profissional trabalhava para isso. Mas quem jogava pelo amor à camisa, principalmente do Bahia, era uma família. Se perdesse, chorava todo mundo junto. E ganhava todo mundo junto. Foi a primeira vez que eu vi no futebol se rezar um Padre Nosso no vestiário. Hoje todo mundo reza em qualquer lugar. Mas foi Hélio Tapioca que introduziu isso e rezava de mãos dadas. E ele ajoelhado no meio da roda, antes do jogo começar, ainda dentro do vestiário. A partir dali, os meninos saíam para comer a grama. E dificilmente esse time não goleava. Era fantástico esse time do Bahia. E eu tive orgulho enorme de ter sido diretor durante 2 anos do Bahia e fui campeão. Fui bicampeão, graças a Deus. Ruizinho só falta me matar porque eu perdi as 2 faixas de campeão que eu tinha para a coleção dele, que ele está fazendo um museu, ajudando a fazer o museu no Bahia, e tem 500 e 600 camisas do Bahia. Eu acho que ele está ficando maluco. Ô, Rui, os anos passaram tal, e veio a tal história da democracia tricolor, as eleições diretas tal. Qual é a avaliação que você faz desse período que eles dizem, que eles chamam de pós-democracia? A implantação da democracia. Qual é a avaliação que você faz disso, desse período, desse novo período, de 2013 para cá? A partir de um cara que eu conheço chamado Antônio Tilemon. Quando eu conversava com o Tilemon sobre isso, Tilé, eu estou falando na segunda pessoa mesmo, para poder você ficar bem à vontade. Porque você falava de democracia muito antes de pensar em ser candidato à presidência do Bahia. E nós fizemos uma política esportiva juntos, conversamos muito sobre isso. E o Bahia vinha de um feudo medieval, que era o período osoriano, depois o período de Maracajá, depois o período dos Guimarães, e a partir daí, dessas 3 eras, o Bahia teve títulos importantíssimos, porque o bicampeonato brasileiro foi dentro dessa era. Osório Vilar-Boas no primeiro, e depois Paulo Maracajá como presidente em 1988. Mas a cabeça não era uma cabeça pensante para uma boa administração esportiva. Era muito mais utilizar o Bahia para um viés político. Quantos vereadores nós tivemos trabalhando no Bahia para ser candidato a vereador? A deputado. Osório foi deputado por causa do Bahia. Paulo Maracajá foi vereador e deputado por causa do Bahia. Roberto Rebouças foi um grande jogador de futebol e vereador eleito por causa da torcida do Bahia. Então, esse período de se usar o Bahia, eu não quero dizer que ninguém tenha se completado, mas usar o Bahia para fins políticos é uma coisa que eu acho que tem que ficar no passado bem enterrada, porque o Bahia é uma instituição muito maior do que tudo isso aí. Não pode servir de trampolim para ninguém. O Bahia é uma instituição esportiva que tem que atender à paixão e ao coração do seu torcedor. Esse é que é o mais importante de tudo o que acontece dentro da história desse clube. O torcedor não leva o leite para o filho comer, mas guarda o dinheiro para comprar o ingresso para ver o Bahia jogar. Então, isso tem que ser respeitado. E a partir de sua ideia, naquela época que você se candidatou, a partir da ideia de Fernando Jorge Carneiro, de fazer o Bahia voltado para política desportiva apenas, e fazer o Bahia grande, porque o Bahia é gigante. O Bahia tem uma força que você não pode imaginar, a força que tem esse time, que tem esse clube, que é essa paixão. Isso não pode ser usado de maneira chula, de maneira política. Isso tem que ser usado em benefício de uma coletividade que chora pelo Bahia e morre pelo Bahia. Quanta gente já teve infarto fulminante na Fonte Nova no momento de um gol do Bahia. Então, não é brincadeira você fazer isso. E a democracia tricolor começou bem. Agora, eu acho que está precisando de uma outra regulagem, como aquela que você e tantos outros deram no passado. Está se usando o Bahia politicamente de novo. Eu estou meio afastado do esporte
por uma questão até de foro íntimo e de eu quero ficar um pouco afastado, mas não me desligo jamais. Eu fico ligado em tudo que está acontecendo, principalmente no Bahia, porque sou tricolor. E sei que o Bahia está sendo usado de uma maneira política, indevidamente, como se fez no passado. É preciso que se dê outro freio de arrumação disso daí. Claro que as eleições diretas já foi um avanço extraordinário. Claro que a eleição democrática de um presidente, o Bahia foi o primeiro clube a fazer esse tipo de eleição democrática para eleger, o torcedor eleger o seu presidente. Mas o torcedor está precisando tomar mais posição em relação ao espaço que ele, torcedor, como amante, está sendo desrespeitado. Então, o torcedor do Bahia precisa tomar consciência de que os homens que estão dirigindo o Bahia estão usando o Bahia politicamente, mesmo que não tenham percebido isso. Mas a política está se infiltrando nos homens que estão dirigindo o Bahia sem que eles percebam o mal que podem fazer ao Bahia. Se usar o Bahia como se usava no passado. E o passado usava politicamente e ainda ganhava título. E agora nem isso. Porque a gente entra em toda a temporada sabendo que vai participar de um campeonato regional, de uma Copa do Brasil, de um campeonato do Nordeste e de um campeonato brasileiro. No caso do Bahia, da primeira divisão. E uma Sul-Americana, que o Bahia disputou com méritos dentro de campo. Mas isso daí são sonhos quase que inatingíveis. A única coisa que a gente entra toda a temporada sabendo que pode ganhar mesmo é o Campeonato Baiano, é o Campeonato Regional. E o Bahia é tricampeão por isso. Porque a única coisa que o Bahia pode entrar dizendo assim, isso aí eu posso até ganhar. Mesmo assim, está morrendo de medo de perder o campeonato. E outro dia perdeu para o Bahia de Feira, outro dia perderam para o Colo-Colo, sem nenhum demérito para os clubes do interior, muito pelo contrário, parabenizando a todos pelo título. Mas o Bahia é outra história. Não pode se contentar apenas com o título de campeonato regional, que é um campeonato que precisa ser reformulado, porque é um campeonato que é defasado financeiramente, é um campeonato que não consegue empolgar mais ninguém, ao ponto do Bahia e do Vitória, que são duas locomotivas, colocarem seus times de divisão de base no começo do campeonato, minimizando a importância do campeonato, que já foi muito romântico, quando você tinha Galícia, quando você tinha Ipiranga, quando você tinha Leônico, quando você tinha Botafogo, Fluminense de Feira, campeão duas vezes, em 63 e em 69. Eu acho que menos de um minuto, hein, precisam esquecer um pouquinho a política e voltar a pensar no Bahia. Menos de um minuto para acabar, quero lhe agradecer de coração, meu irmão, pela sua participação aqui. Foi uma aula, né, principalmente sobre o cangaço aí, foi uma coisa extraordinária. Obrigado, viu, Clédio Saborim? Foi o Clédio Saborim que me deu esse tópico do cangaço. Tá com a máscara horrorosa aqui na cara. Ah, já imagino. Tem aquele escudo, né? Já imagino. Obrigado, Ruizão. Olha a máscara que ele tá. Não mostra. Ah, vixe. Meu Deus do céu. Um abraço, Rui. Tirei um grande abraço, querido. Muito obrigado por você ter me convidado. Todas as vezes que você quiser conversar, é um prazer enorme para mim, em qualquer lugar onde você queira. Em sua casa eu gostava porque a gente jogava a tampa da garrafa fora. Mas nunca mais a gente pôde se encontrar. Um beijo, querido, para você e sua família. Valeu, para você também. Hoje eu conversei com o Rui Botelho, o baianíssimo. Faltam 2 segundos. Tchau.